Você já se perguntou o que acontece nos bastidores no mundo espiritual quando nos envolvemos em jejum e oração? Deixe-me contar uma história que pode responder a essa pergunta, uma história que se desenrolou em tempos antigos, protagonizada por Moisés e seus seguidores, os filhos de Israel. Este é o relato de seu encontro com os amalequitas. Imagine a cena: Moisés liderando seu povo em uma batalha feroz contra o inimigo amalequita, espadas se chocando no ar, gritos ecoando pelo campo de batalha e o destino de um povo pendurado na balança. Nesse momento crucial, Deus ordenou algo aparentemente simples, mas profundamente significativo a Moisés. Em Êxodo 17, versículo 1 diz: "Levanta as tuas mãos, Moisés." E aqui está a reviravolta fascinante. Deus não apenas pediu a Moisés para levantar suas mãos para o céu, mas exigiu que ele as mantivesse erguidas. Não era apenas um gesto simbólico, mas obediência física ininterrupta. Por quê? Porque neste ato de obediência física, algo extraordinário estava acontecendo no reino invisível. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, Israel ganhava território e alcançava a vitória. No entanto, quando o líder baixava seus braços cansados, os amalequitas prevaleciam. Pode parecer um detalhe curioso, não é? Mas esta história antiga nos revela a conexão entre obediência física e libertação espiritual. Uma verdade profunda. Alguns podem argumentar se Deus está no controle da batalha, porque Moisés precisaria erguer as mãos. No entanto, nesta história, Deus mostrou claramente que nossas ações físicas têm um impacto direto no reino espiritual. A obediência física é a chave para a libertação espiritual. Essa é a mensagem crucial que essa história transmite. Aqui, mergulhamos mais profundamente na verdade essencial de que nossas ações físicas têm um impacto transcendental no reino invisível. Na batalha épica entre Moisés e os amalequitas, algo extraordinário aconteceu sempre que Moisés erguia fisicamente as mãos. Imagine estar lá, nas sombras do campo de batalha. Anjos eram libertados toda vez que Moisés obedecia ao comando de Deus de manter as mãos erguidas. Esses seres celestiais não eram apenas espectadores. Eles eram guerreiros espirituais cujo destino estava diretamente ligado à obediência física de Moisés. Em Hebreus 1, versículo 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que herdarão a salvação. E no mesmo capítulo, Hebreus 1, versículo 7, revela que esses mensageiros celestiais são como chamas de fogo. Eles são seres de ar, vento e fogo, cuja ação transcende em resposta às nossas ações físicas. Aqui está o cerne da questão. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o cenário da batalha mudava. Os anjos eram mobilizados e a vitória se aproximava. Tudo isso porque ele agia fisicamente em obediência à orientação de Deus. Mas quando ele abaixava as mãos, o inimigo avançava e a derrota se aproximava. Em 1 Timóteo 2, versículo 8, nos exorta a orar com mãos levantadas, santas, sem ira ou contenda. Este trecho reforça a importância das ações físicas no âmbito espiritual. Não é apenas um gesto simbólico, é um ato que pode influenciar o resultado da batalha espiritual. Assim, desejo que em todos os lugares os homens orem com mãos santas erguidas. Este é o poder da obediência física. Quando Deus nos instrui a realizar uma ação física como parte de nossa obediência espiritual, Ele não quer que façamos isso com raiva, conflito ou dúvida. O ato de obedecer fisicamente à sua orientação não deve ser um fardo, mas sim um ato de fé e submissão. Com que frequência nos encontramos questionando as instruções de Deus? Quando Deus nos pede para levantar as mãos, devemos evitar a tendência de resistir ou perguntar por quê. A realidade é que a obediência física é uma ponte direta para a libertação espiritual, uma verdade que transcende emoções e intelecto. Na sociedade moderna, às vezes reduzimos nossa conexão com Deus a meros sentimentos e reflexões intelectuais. Argumentamos: sinto humildade em meu coração, então não preciso me ajoelhar ou me prostrar diante de Deus. Ou dizemos: minha devoção interna é suficiente, não há necessidade de aplaudir, levantar as mãos ou ficar de pé para louvar a Deus fisicamente. No entanto, Deus nos lembra que, em algumas ocasiões, Ele exige um ato físico de obediência antes de liberar recompensas espirituais. O jejum, por exemplo, é um desses atos. Quando jejuamos,
não apenas dominamos nossos desejos físicos, mas também demonstramos nossa obediência e fé. Essa ação física é o elo entre nossa fé interna e as bênçãos espirituais que Deus deseja derramar sobre nós. Imagine desta forma: se você dissesse a alguém que o ama profundamente, mas nunca demonstrasse esse amor externamente, essa pessoa começaria a duvidar. Deus nos ensina que, às vezes, a manifestação externa de nossa fé e obediência é necessária para que as bênçãos espirituais fluam. Não subestime o poder da obediência física em sua jornada espiritual. Quando Deus pedir que você haja fisicamente de acordo com sua vontade, faça-o com fé, sabendo que essa ação é o veículo para a libertação espiritual e as bênçãos divinas que Ele reservou para você. Existem momentos em nossas jornadas espirituais em que Deus nos chama para tomar ações físicas. Você já se perguntou por quê? A resposta reside em uma profunda conexão entre essas ações físicas na terra e o poder espiritual que é liberado no céu. Olhe para Moisés com as mãos erguidas como um exemplo. Enquanto suas mãos permaneciam elevadas, a vitória prevalecia para Israel. Isso é prova de que a obediência física libera um poder espiritual extraordinário. Quando nos submetemos à obediência física, nos beneficiamos do favor de Deus, assistência celestial, proteção, cura, milagres e bênçãos. E quando abraçamos o jejum e a oração, uma torrente de poder sobrenatural de Deus é liberada juntamente com sua hoste celestial. A evidência disso está em nossa própria Bíblia. Imagine essa verdade: quanto mais você cresce em sua fé, mais o diabo procura atacá-lo. Algumas pessoas podem até pensar: prefiro não alcançar níveis espirituais mais altos para evitar chamar a atenção do diabo. Mas aqui está o fato inegável: o inimigo já o conhece, ele não ignora sua presença. Agora considere isto: quem está mais protegido no meio de uma batalha? Um soldado novo e inexperiente ou um general de alta patente que tem mais soldados para protegê-lo? A resposta é óbvia: o general tem uma vasta força ao seu redor garantindo sua segurança. Da mesma forma, quando você avança em sua fé e obedece fisicamente à orientação de Deus, você se torna como um general espiritual com uma proteção divina ampla e poderosa. A verdade inegável é esta: quanto maior o seu nível de fé, maior a proteção angelical que o cerca. Quando Deus lhe confia tarefas significativas, Ele se manifesta de maneiras extraordinárias. Vamos lembrar o exemplo inspirador de Eliseu. Quando seu servo estava aterrorizado pela cercania dos sírios, Eliseu não se desesperou. Ele pediu a Deus para abrir os olhos de seu servo, e para surpresa de todos, o servo viu carros e cavalos de fogo ao seu redor. Isso nos ensina que, à medida que o chamado e as tarefas se tornam maiores, a proteção de Deus também se intensifica, cobrindo não apenas você, mas também sua família. Portanto, nunca recue de sonhar grande, pedir grandemente e acreditar firmemente. Não deixe que o medo de enfrentar uma oposição maior do inimigo o desanime, pois você está apenas no início de sua jornada espiritual. Níveis mais altos aguardam, e com eles uma proteção angelical mais poderosa. Vamos aplaudir e louvar o Senhor se você acredita nisso. Agora permita-me levá-lo ao livro de Daniel, capítulo 10. Daniel estava profundamente imerso em um jejum de 21 dias, abstendo-se de alimentos desejáveis e consumindo apenas vegetais e água. Durante esse período de busca fervorosa de Deus, um anjo veio a ele e o tocou. Daniel caiu de joelhos e com as palmas das mãos tremendo na presença do ser angelical. O anjo o chamou de homem muito amado e disse: preste atenção nas palavras que tenho para você. Levante-se, pois fui enviado a você. Perceba o paralelo intrigante aqui. Daniel escolheu não comer alimentos agradáveis durante seu jejum, e o anjo o chamou de homem muito amado. A decisão de Daniel de negar a si mesmo prazeres terrenos e buscar a Deus intensamente o tornou extremamente agradável aos olhos de Deus. Lembre-se, quando você se compromete a buscar intensamente a Deus, quando jejua e ora com determinação, você se torna um homem ou uma mulher muito amado aos olhos de Deus. O que você sacrifica na carne é abundantemente recompensado na espiritualidade e no amor de Deus. Amigos, é crucial entender a diferença fundamental entre o amor de Deus e o favor de Deus. O amor de Deus é incondicional, eterno, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Nada que façamos pode aumentar ou diminuir o amor que Ele tem por nós. É um amor imenso, não merecido e generosamente dado. Deus nos ama perfeitamente, independentemente de nossas ações. Por outro lado, o favor de Deus é algo diferente. Ele inicialmente nos concede como um presente, mas o aumento desse favor depende de nossas ações e de nossa busca por sua vontade. O amor de Deus é constante, mas o favor divino se expande à medida que buscamos diligentemente e o obedecemos. A história de Daniel ilustra vividamente esse aumento extraordinário no favor de Deus. Ela é um exemplo notável de como podemos experimentar um crescimento significativo no favor de Deus quando ganhamos esse favor, quando tomamos ações físicas de obediência que trazem libertação espiritual. Deus derrama seu favor e bênçãos sobre nós. Milagres acontecem, o favor de Deus jorra, as bênçãos fluem abundantemente e Deus nos eleva a níveis que nunca imaginamos. Tudo isso ocorre não devido à nossa própria capacidade ou mérito, mas porque escolhemos obedecer e sacrificar. É menos sobre nós e mais sobre Ele. Daniel, homem muito amado, preste atenção nas palavras que tenho para você e levante-se, pois fui enviado a você. Essas palavras ecoaram no coração de Daniel, quando um anjo com uma mensagem celestial apareceu diante dele. No entanto, a mensagem que esse anjo trouxe não foi apenas um anúncio, mas uma revelação extraordinária do poder de Deus. O anjo continuou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas a história toma uma reviravolta surpreendente. O anjo revela que foi impedido por um principado maligno que governava a Pérsia, que agora conhecemos como Irã, por longos 21 dias. Esse poder diabólico bloqueou o caminho do anjo. Por que Daniel continuou jejuando e orando incansavelmente durante todo esse tempo? A resposta é simples. Ele estava comprometido em buscar a vontade de Deus. Sua devoção persistente chamou a atenção do céu, e em resposta, o poderoso arcanjo Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio em auxílio do anjo enviado a Daniel. Para entender a importância de Miguel, lembremos que existem 3 arcanjos principais: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer, que se rebelou contra Deus e caiu, já não é contado entre eles. Gabriel é conhecido por entregar mensagens de Deus, enquanto Miguel é o guerreiro celestial, aquele que luta nas fileiras dos exércitos celestiais. Miguel foi enviado como reforço para quebrar a resistência do principado maligno que se opunha a Daniel. Isso nos ensina uma lição poderosa. Não há grande batalha entre Deus e Satanás. Deus, com um simples gesto, expulsou Satanás do céu. A verdade é que o inimigo não pode resistir ao poder divino quando Deus envia suas forças angelicais para a batalha. Tudo neste universo foi criado para um propósito de Deus, e dentro dessa vasta criação há uma batalha constante entre anjos e demônios. Surpreendentemente, você e eu desempenhamos um papel crucial na determinação do resultado dessa batalha celestial. Essa é a essência da lição que esta história nos ensina. Anjos e demônios estão envolvidos em uma luta contínua, e os anjos têm as respostas para nossas orações. A realidade impressionante é que nossas ações físicas podem desencadear poder espiritual que afeta diretamente essa batalha celestial. Nós somos, de fato, uma parte integral desse conflito espiritual. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 17, versículo 19, quando seus discípulos questionaram por que não conseguiam expulsar um demônio. Jesus deu 2 razões: falta de fé e pertencer a uma geração perversa. Em outras palavras, ele estava dizendo que eles estavam desconectados de Deus. A falta de fé ocorre quando nos desconectamos de Deus, de sua palavra, de oração, louvor e sua presença. Isso resulta em incredulidade, que traz consigo medo, ansiedade e desespero. A maldade se origina da desconexão de Deus e da excessiva conexão com o mundo. Agora quero compartilhar a solução com você, que está em Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A oração é o caminho para nos reconectarmos com Deus, enquanto o jejum envolve se distanciar do mundo, afastando-se dos desejos da carne, dos olhos e do orgulho mundano. É quando jejuamos e oramos que nos reconectamos com Deus
e recuperamos o domínio e o poder sobre o inimigo. Tornamo-nos radiantes e ungidos mais uma vez, experimentando o favor de Deus em nossas vidas. Então, meu apelo a você é este: comprometa-se a se tornar muito amado por Deus nos próximos dias. Não como uma declaração presumida, mas como um ato de humildade e desejo de que Deus diga sobre você o que ele disse sobre Daniel: você é muito amado por mim. Lembre-se sempre de que a obediência física tem o poder de trazer libertação espiritual, porque quando realizamos ações físicas alinhadas com a vontade de Deus, estamos efetivamente desencadeando uma transformação espiritual nos céus. Portanto, comprometa-se com a jornada de reconexão com Deus, buscando seu favor e bênção, porque é isso que todos desejamos, o favor de Deus em nossas vidas. Glorifiquemos o Senhor. Espero que este vídeo tenha abençoado você. Por favor, envie-o a um amigo que precise ouvir essas palavras. Que Deus o abençoe e até a próxima vez.